Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como você montar uma equipe de sucesso, né, com todos os requisitos, qualidades que você espera de uma equipe e que também essa equipe seja engajada e motivada com você a alcançar excelentes resultados. É muito importante que você conheça um pouco dos processos de RH, como que funciona a triagem, como que funciona a parte de entrevista, como se portar, o que perguntar, o que não perguntar, que você antes se aprofunde um pouco, chega na pessoa que faz o recrutamento da sua empresa e começa a pedir dicas, pergunta como que você deve se portar, como que você trata os candidatos, de que maneira você pode avaliar o perfil dele, né? Existem N estratégias que a gente usa para avaliar o perfil dos candidatos. E você conhecendo o processo de RH, você também consegue começar a se planejar, né? Poxa, eu sei então que isso daqui vai durar uns 10 dias, 15 dias até contratar essa pessoa e trazer ela para o time. Então você começa a se planejar melhor e não fica com sobrecarga de tanta demanda. Então, quando você tem uma vaga disponível, que você vai anunciar ela, seja por oportunidade interna ou por mercado, você tem que definir muito bem os requisitos dessa vaga, né, para que não haja dúvidas, para que ela seja bem direcionada a fim de atrair pessoas que cumprem aqueles requisitos e as necessidades que a vaga exige, tá? Porque senão vai ficar algo muito perdido, mandar algo muito sucinto, né, e aí você vai receber 1 milhão de currículos lá para analisar e não vai conseguir analisar todos. Então você tem que definir muito bem os requisitos do cargo para não deixar dúvidas, para aquela pessoa que está se candidatando entrar no barco e depois lá na frente falar, poxa, não era nada disso que eu estava pensando, achei que era assim, assim, assado, por isso que eu falei aquilo e tal, né? Aí você já elimina o ruído sobre o que a vaga necessita. Seja objetivo, pergunta mesmo na lata, pergunta se a pessoa faz, não faz, se tiver uma forma de testar também é muito bom, né? Principalmente teste de Excel, colocar lá um básico, intermediário, avançado, tem vários níveis, né, para você testar e fazer a pessoa ser clara, transparente e objetiva, né? Sei, não tenho condição. Tempo de experiência, gente, isso é uma coisa relativa, tá? Não significa que a pessoa passou 20 anos dentro de uma empresa que ela só saiba fazer aquilo e não sabe fazer nada mais. Ou então que ela passou 20 anos dentro de uma empresa e não se adapta mais às coisas do mercado. Claro que alguns requisitos que de antigamente já não são necessários mais hoje. Então tem muita gente que fica pelo caminho porque não se modernizou, né? Mas você tem que avaliar também a bagagem de experiência para que aquela pessoa adquiriu no decorrer da trajetória dela, né? Vamos supor, a pessoa lá da época da máquina de escrever. Hoje é tudo computador. E aí, nessa empresa que ela estava, ela já tinha dificuldades com o computador. Aí vem para a sua e ainda tem dificuldade com isso, é complicado, tá? Mas tem gente super avião modernizada que, enquanto está na empresa, está sempre procurando uma forma de se atualizar, de crescer, de se modernizar. Então, por isso que eu falo que é relativo. Assim como tem gente que sabe muito e não dura 6 meses numa empresa. Vai te dizer que foi porque surgiu outra oportunidade. Será mesmo que foi isso? Né? Às vezes tem gente que fica pulando de galho em galho, então você tem que avaliar certinho não só pelo tempo de experiência, mas também fazendo as perguntas objetivas, ele consegue te provar aí que essa experiência não ficou parada, que ao longo do tempo ele se atualizou e consegue agregar alguma coisa na função que você precisa preencher. É muito importante que você também observe pessoas com objetivos claros, tá? Não é objetivo tipo crescer na empresa, dar o meu melhor nessa empresa, fazer o máximo aí para aumentar os resultados. A pessoa está puxando o saco, querendo engrandecer o nome da empresa, né? Mas ao mesmo tempo ela não entendeu a pergunta e vai saber se tem objetivo pessoal claro. Diferente de você perguntar para a pessoa assim, quais são os seus objetivos para daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu pretendo já ter concluído a faculdade, pretendo já ter crescido algumas vezes no meu cargo, né, mostrar o desempenho e, se tiver oportunidade, crescer, juntar o dinheiro para dar entrada na casa, comprar um carro, fazer mais cursos, viajar, realizar algum sonho pessoal. Então, a pessoa tem objetivos que ela vai trabalhar para realizar eles, né? E não simplesmente ela vai ficar ali cozinhando galo naquela função, para garantir o salário, né? E ela não desenvolve o lado pessoal, do lado da vida dela. Isso é ruim, tanto para a empresa quanto para a pessoa que está ali se sabotando, né? Então, quanto mais você contratar pessoas com os objetivos claros, objetivos de vida dela, você vai ter pessoas mais motivadas e pessoas mais interessadas em se desenvolver. As conquistas, gente, difícil eu ver alguém perguntar isso, tá? Eu, geralmente, nas entrevistas pergunto.
quais as conquistas que a pessoa teve na trajetória profissional dela que ela julga serem as mais importantes. Por exemplo, cara, eu não entendia muito de sistema, até que eu tive a oportunidade de participar de um projeto, lá, um plano de ação da empresa, onde eu ajudei, contribuí em outra área a fazer isso, assim, assado, e aí eu comecei a entender um pouco mais de como funcionava o sistema da empresa. Então, poxa, fomos implantar ali uma nova filial em tal lugar, eu fui peça-chave ali para ajudar no inventário, para ajudar na organização dos produtos, nos primeiros passos ali, dar o pontapé inicial, fazer com que o sistema rodasse, sabe? Algo que agregou para a pessoa. Ela pegou e avaliou e disse assim, poxa, isso foi uma conquista, porque eu não fazia, eu não sabia, não conhecia, e depois que eu passei por esse lugar, ou por essa função, eu consigo hoje administrar muito bem e avaliar possíveis riscos, avaliar possíveis instabilidades, né, baseado no que eu aprendi lá atrás. Então eu conquistei uma bagagem, uma experiência boa. Outra coisa, situação de vida da pessoa. Tá? Você tem que avaliar muito bem como que ela se encontra, se ela está bem, se ela vai conseguir estar ali presente todas as horas que você precisar. Né? Costumeiramente, assim, a gente, numa entrevista de emprego, principalmente para mulher que tem filho, né? Primeira coisa que perguntam é, se seu filho adoecer, com quem que você vai deixar? Poxa, eu já tenho que estar ciente. Pessoa tem filho? É pequeno? Precisa de certo cuidado? No dia que adoecer vai precisar se ausentar? Cara, você já tem que estar ciente. Vou ter que ajudar essa pessoa, vou ter que me planejar e caso um dia venha acontecer algum imprevisto, né? Mas que a competência da pessoa também vale a pena, né? Ela compense o serviço. Tá? Porque não adianta nada, uma pessoa que falta o tempo todo, que mente, que some dias e depois volta, e você ficar ali aliviando pro lado da pessoa e os colegas do lado estão vendo aquela injustiça, né? Da pessoa fazer o que quer e o chefe não fazer nada. Também não é assim. Tem gente também que mora com os pais, né? Os pais idosos. Poxa, tem que saber que a pessoa tem uma responsabilidade do caramba ali, não só com os pais, mas ela vai também ter na empresa, cara, porque isso gera uma maturidade, né, na pessoa. Então acaba que já serve também pro trabalho. Então vai ter situações ali que a pessoa vai precisar da tua ajuda. Não tem que ser tudo a ferro e fogo. Não, mas é das 8 às 6, é das 8 às 6, tem que vir, porque senão não serve para mim. Vai com calma. Avalie a situação de vida da pessoa antes de contratar para depois não ter arrependimento. Para depois falar, mas eu não sabia disso. Procura sondar e investigar. Agora, uma coisa muito importante aqui, que geralmente eu gosto de perguntar nas entrevistas, são sobre os hobbies. Os hobbies que as pessoas têm, eles podem te dizer muita coisa. Por exemplo, eu sou músico. O músico, ele já tem, por si só, a criatividade. Ele já tem uma capacidade criativa, porque devido ao seu instrumento, né, de tocar, ele tem que saber ali harmonizar, ele tem que saber onde estão as notas, tem que saber criar, né, fazer ali um solo, alguma coisa diferente, ele tem que entender do seu instrumento e ter criatividade para que soe de uma forma agradável a quem escuta, né, que satisfaça, que traga prazer para a pessoa que está escutando também. E além da criatividade, existe o chamado improviso, que em situações de não conheço os outros músicos, não tivemos nem ensaio, a gente vai ali baseado no que já conhece e o que está ouvindo do colega do lado, né, ou que pegou a música assim no ar, e improvisar e tocar para frente e levar da melhor forma possível, né? Então o músico é experiente nisso de estar improvisando. Por quê? Na hora que apertar, ele sabe se virar nos 30 e fazer o negócio acontecer. Então isso eu atribuo muito ao trabalho, porque criatividade é algo necessário. Improviso é excelente para as áreas as áreas operacionais, onde tudo é instável, né? Então tem pessoas que diante de uma situação adversa, difícil de lidar, ou de algum acidente ou problema que aconteceu, ela trava, não consegue pensar em solução, ela só olha o problema, só fala do problema, só fica ali sofrendo o problema, ao invés de tomar atitude, sair do lugar e colocar de novo ali a peça para rodar, reduzindo os efeitos, reduzindo os problemas, né? De forma que não pare, que continue girando. Então, se a pessoa sabe improvisar, ela sabe continuar ali fazendo o negócio funcionar e propor soluções remediativas. Pessoas, por exemplo, que fazem dança, né? Que dançam, são pessoas criativas, são pessoas extrovertidas, pessoas geralmente que conseguem motivar os outros, né? Então você tem que procurar saber das pessoas os hobbies.
Por exemplo, o cara gosta de jogar futebol, esse cara, ele com certeza ele sabe trabalhar em equipe. Aí vai ter que testar as habilidades desse cara, mas o desenvolvimento dele no ambiente de trabalho, com a equipe, lidar com o colega, conversar com o outro, isso ele não vai ter dificuldade, porque já está acostumado ali a pelo menos a brincar, né, ou jogar um futebol em time. Então tem que haver sincronia, tem que haver entendimento. Então por isso que eu falo que eu gosto de testar os hobbies das pessoas para entender um pouquinho de como ela é, né? Tem gente que gosta de viajar, explorar novas coisas, tem gente que já gosta de ir para museu, tem gente que gosta de fazer coleção, essas coisas. Então os hobbies das pessoas podem te dizer muita coisa, tá? Dessa forma, você sai daquele padrãozinho de entrevista, né, de ficar perguntando as experiências, os pontos fortes e os pontos fracos, e você começa a aprofundar melhor e gerar ali uma conexão com a pessoa e extrair coisas que você vê no dia a dia com os que já trabalham com você, né, e linkar, até mesmo se essa pessoa vai se dar bem com a equipe. Porque se ela tiver um perfil muito fora do que já tem hoje na equipe, é capaz dela não dar certo, né, dela não se adaptar ao trabalho. Bom, gente, e é isso. Essas foram as dicas aí de como criar uma equipe matadora de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você quer para aquela área, tá? De forma que elas estejam sempre motivadas e engajem com você em qualquer missão, em qualquer tarefa que você propor a elas, tá? Você ou que a empresa propõe a elas. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tá? Eu te peço aí que deixe a sua curtida, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para ficar atento aí às próximas notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Para ajudar o nosso canal a crescer e fazer mais pessoas encontrar esse conteúdo e melhorar aí esse processo de contratação e de criação de equipe. Ok? Muito obrigado, gente, e até mais!